Boa noite, queridos. Na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui essa noite mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus, meditarmos nela e crescermos juntos. É maravilhoso podermos entender esse chamado maravilhoso de Deus para você, para mim, para que possamos crescer no conhecimento da Palavra, no conhecimento da verdade. E muito boa noite a você que já está conosco aí, você que vai chegar daqui a pouco, e você que chegará depois. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, somos imensamente gratos mais uma vez pelo privilégio que nos é dado de poder, Senhor Deus, através da tecnologia, compartilhar a Tua Palavra. E essa noite nós vamos meditar, Senhor Deus, em assuntos que falam intimamente ao nosso relacionamento contigo e com o mundo. Que o Senhor esteja nos tratando de acordo com a Tua vontade e nos mostrando sempre, Senhor Deus, o Teu querer e a Tua vontade, e que cada um possa obedientemente entender a Tua voz. Eu te louvo e te agradeço, a começar desse que fala contigo. Eu te agradeço, Senhor Deus, por tudo que o Senhor é. Eu te peço pela vida de cada um que se encontra, Senhor Deus, hospitalizado, cada um que se encontra enfermo, cada um que está passando por alguma dificuldade de saúde, seja física, seja, Senhor Deus, emocional, que o Senhor esteja tratando também da saúde espiritual. Ó Pai, em nome de Jesus, somos totalmente dependentes de Ti. Que possamos sempre focar, Senhor Deus, no crescimento mútuo, para que através, Senhor Deus, da cooperação, Senhor Deus, de estarmos dando suporte uns aos outros, possamos crescer em espírito e em verdade. Como assim o Senhor deseja que te adoremos em espírito e em verdade. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir um louvor, não é? Mais de Ti, não é? Que tem a ver com o estudo que vamos ter essa noite sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Vamos ouvir.
Vamos orar mais uma vez? Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho, somos totalmente dependentes de Ti, Senhor, para podermos colocar em prática a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor Deus, a colocarmos verdadeiramente o Teu desejo, a Tua vontade, os Teus ensinos em prática em nossas vidas, a começar em mim, a começar no eu. Cada momento, Senhor Deus, possamos entender que o Senhor deseja trabalhar em nós e forjar em nós, Pai, o caráter do Teu Filho. Que possamos aprender, Senhor Deus, a obedecer livremente, sem força e sem violência, a Tua verdadeira e santa vontade, que é perfeita, que é agradável e que é boa. Continue, Pai, a falar conosco, e eu te peço pela vida de cada um mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Quando nós buscamos a vontade de Deus para nós precisamos lembrar o seguinte: nós vamos bater de frente com muitas coisas. Nós vamos estar combatendo em nós e ao nosso redor muitas coisas. E essas muitas coisas que estão ao nosso redor buscam nos destruir. Buscam tirar o foco do verdadeiro caminho, da verdadeira verdade, ficou redundante, mas é isso mesmo, e da verdadeira vida. Então, conhecer intimamente a palavra de Deus nos faz vencer muitos obstáculos que surgem durante a nossa caminhada. E Gálatas capítulo 5, do verso 19, a partir dele até o verso 23, nós lemos o seguinte: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os quais tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando nós olhamos para essa narrativa de Gálatas, nós vamos perceber que nos é apresentado 15 manifestações da carne, ou da sua obra, e 9 manifestações do fruto do Espírito. O fruto é um só, que se reparte em 9 seções ou 9 porções, para que possamos justamente combater as obras da carne. O que é a obra da carne? É aquilo que alguém se ocupa a fazer através da sua natureza animal, com desejo ardente de pecar. Isso é a obra da carne. E precisamos entender que algumas palavras, por mais que pareçam estranhas ou já não tão bem usadas no nosso dia a dia, falam verdades absolutas. Então, a obra da carne, ela vai sempre pelejar contra o próprio Espírito. A linguagem de hoje vai dizer assim, não é? Gálatas 5, verso 19 até o verso 23. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, a feitiçarias, a inimizades, a brigas, a ciumeiras, acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião e as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras parecidas com estas. Repito, e que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. É uma luta o tempo todo.
E interessante pensarmos que essa batalha que o tempo todo peleja em nós e dentro de nós, precisamos lembrar o seguinte: o fruto do Espírito é o trabalho, é a ação, é a obra de Deus em nós. A obra da carne é a nossa própria natureza animal, tentando vencer e lutando contra a obra de Deus em nós. Isso precisa estar sempre gravado em nosso coração. E aí, quando eu e você olhamos para algumas palavras aqui, né, na revista atualizada, principalmente, né, essas palavras que nos aparecem aqui, ora, as obras da carne são conhecidas de prostituição. Prostituição, sabemos muito bem o que significa, não é? Mas é porneia no grego. Porneia no grego. Que é relação sexual ilícita, adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relação sexual com animal e vai por aí afora. Porneia. Também é adoração a ídolos, ou seja, prostituição. Porneia é um termo genérico para tudo que envolve, não é, a idolatria, não somente a deuses, mas ao próprio ser humano. Ao próprio ser humano. Então são não somente relações sexuais ilícitas, mas também tem tudo a ver com a idolatria. A idolatria de um povo é considerado como prostituição. Deus fala isso. Não é? A idolatria de Israel é comparada à prostituição, porneia no grego. Porneia no grego. Então, ou seja, aquele desejo ardente, essa natureza animal, peleja contra o trabalho de Deus. Ele já deu o fruto. Precisamos colocar em prática agora tudo aquilo que nos foi dado. Tudo aquilo que nos foi dado, tudo aquilo que nos é oferecido. Então, a obra da carne é aquilo com que alguém se ocupa a fazer através da sua natureza humana, sua natureza animal, com desejo ardente de pecar. E o fruto do Espírito é o trabalho, a ação, a obra de Deus em nós. Resumidamente, é o resultado do seu convencimento que nos faz abandonar as obras da carne. As obras da carne. Então, essa palavra prostituição, que é muito usada, né, porneia no grego, nos traz toda esse significado. Impureza. O que é impureza? Não é? O que significa impuro? Não é? A palavra grega é akatarsia. Impureza. No sentido moral. Impureza proveniente do desejo sexual, da luxúria, da depravação, da falta de controle da sua sexualidade. Não é? A impureza. Não é somente a impureza física, mas também a impureza dos desejos, do sentido moral, do sentido sexual. Não é? Também vem isso. Outra palavra, não é? Lascívia. O que é essa palavra lascívia? Aselgeia, no grego. O que significa isso? É luxúria. Não é? Luxúria. Sensualidade exagerada. Libertinagem. Falta de caráter. Caráter ultrajante. Pessoa imprudente. Pessoa sem decoro, insolente. Tudo isso é obra da carne. Tudo isso é obra da carne. A outra palavra é idolatria. Não é? Idolatria no grego. Não é? A adoração a falsos deuses. Aí sim, especificamente. Não é? O sacrifício a falsos deuses, de forma a celebrar e honrar aquilo que não é. Porque só o Senhor é Deus. Aquilo que não é. A cobiça, não é? A adoração ao dinheiro, a idolatria, mamon, como a Bíblia mesmo nos lembra, não é? Vícios também. Vícios também, não é? As pessoas são idólatras das coisas. Idolatram as coisas. Deus nos chamou a cuidar das coisas e não a as idolatrar.
não é? Deus chamou a fazer isso. A outra palavra é feitiçaria, e quando essa palavra aparece, as pessoas pensam que não tem nada a ver com o que a cultura brasileira traz. É farmaquia, de farmácia, manipulação, no sentido de manipular componentes químicos, drogas, remédios, magia, não é? Encontramos isso lá em Apocalipse. Os feiticeiros, aqueles que manipulam drogas, traficantes, manipuladores de cocaína, maconha, tudo aquilo que leva para a pessoa ficar com alucinógeno, né? A droga mesmo. Deus criou a planta para o nosso bem, para ser usado como remédio. Mas o homem, por causa da obra da carne, ou seja, o seu desejo animal e pecaminoso, ardente, de contrariar o fruto do Espírito, vem esse termo, feitiçaria, que na verdade no grego é farmácia, farmaquia, não é? É uso ou administração de drogas, dependência química. Não é, né? Olha como a palavra é abrangente no grego, não é? Dependência química. Então, como que precisamos trabalhar nessa terra para que as pessoas possam ser transformadas pelo poder do Senhor? Não é? E entender a sua obra, não é? De trazer o homem de volta ao princípio de tudo, não é? Ao seu desejo criador. Não é? A outra palavra é inimizade. Inimizade. Extra, no grego. Inimizade mesmo. Aí é causa inimizade. A pessoa que não é amiga, não é? Que vive causando inimizade. Exatamente isso que significa. Não é? Porfia é uma outra palavra não tão conhecida. Contenda, disputa, maligna, com desejo de discussão, com desejo de derrotar o outro. Não é? Mas não no sentido de vencedores e perdedores de uma disputa normal, não isso. Até um tempo atrás, né, alguns acreditavam que participar de um jogo, de um futebol, né, de um vôlei, era porfia, era pecado. Mas o pecado da porfia é aquela vontade animal e ardente de derrubar o outro e se colocar no pedestal. É nesse sentido, de contenda, de disputa, de discussão. Porfia, não é? Porfias ou disputas. Ciúmes, é bem conhecida a palavra, não é? Mas é a mente trabalhando o tempo todo, sabe? No domínio do outro. No controle do outro. Sabe? Na fúria. No zelo punitivo. Tem gente que pune e diz que é zeloso. Pune o esposo, pune a esposa, pune os filhos, pune o pai, a mãe. Ciúmes. Então é uma excitação da mente, um ardor da mente que que faz o ser humano ser punitivo. Punitivo. Rivalidade, inveja, não é? Ciúme. 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 Tudo isso é obra da carne. Aquilo que alguém se ocupa, tem gente que se ocupa o tempo todo no ciúme. O tempo todo no ciúme. Não é aquele cuidado, não é isso. É mais do que isso. É mais do que isso. A outra palavra é a ira, não é? Tomos no grego, ou tumos no grego. Sabe, é aquela fúria. Fúria. Fervente. De forma imediata. Algo que não se acalma. E que se repete o tempo todo. É aquela paixão doentia. Não é? É ira. Incrível que pareça. Paixão doentia. Não é? Que ferve a pessoa por dentro. Não é? Que vai causar o quê? Ciúme. E todas as obras da carne. Não é? Então, ira. Ira. Não é? É aquela coisa que não se aplaca. Não se aplaca.
Discórdia. Oh, meu Deus. Aritéia, ou ariteia, não é? É uma intriga, sabe? Astuta, gente astuta que vive maquinando mal, que ama a divisão, que ama fazer o outro estar zangado com o outro, não é? Ah, porque eu não gosto daquela pessoa, então você também não tem que gostar. Isso é discórdia. Isso é discórdia. Partidarismo, sabe? Partidarismo. Se não concorda comigo, então não é meu amigo. Mas peraí, não pode ser amigo do outro só porque não concorda comigo? Isso é a discórdia. A discórdia, né? A pessoa que gosta de separar o outro pela sua impressão que ela tem do outro, não é? Então eu não concordo com alguém, não quero que ninguém concorde com essa pessoa. Eu gero discórdia. Esse é um pecado. É uma obra da carne, não é? Dissensões. Dissensões. É aquela pessoa que vive para dividir o outro. Tem tudo a ver com discórdia, não é? É aquela pessoa que age para que haja divisão, dissensão, não é? Para que haja discórdia, para que haja as outras obras da carne, todas elas, não é? A prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a porfia, né? O ciúme, a ira, a discórdia e agora a dissensão. A dissensão. É gente que vive dividindo o outro, sabe? E reino dividido não subsiste. Tem gente que é especialista em dividir casais, tem gente que é especialista em dividir lares, tem gente que é especialista em dividir liderança, no sentido de querer destruir, de querer acabar, sabe? Que quando chega criando tumulto. É o próprio tumulto em pessoa, na verdade. Talvez a gente conheça algumas pessoas assim. Não herdarão o reino. Tá pensando que é só prostituição e impureza? As pessoas focam muito só na prostituição e na impureza, não é? Que tem a ver com sexualidade, com a sensualidade. Olha quantas obras que a carne produz que diz que não herdarão o reino. Não herdarão o reino. Misericórdia pedimos ao Senhor, não é? Facções. Você conhece alguém faccioso? Aquela pessoa que só escolhe aquilo que favorece a ela, mesmo que seja mal para o outro, mesmo que cause prejuízo ao outro, não é? É aquela pessoa que gosta de pecar no sentido da dissensão, porque está ao lado aí, da divisão. É o ato de pecar, de capturar, de atacar uma cidade, né? De dividir. Uma força dividida, não é? Ela é derrotada facilmente. Facilmente. Diversidade de opinião. Podemos ter divergências de opiniões, mas não podemos ter ciúme. Não é? E não podemos buscar fazer facções, panelinhas. Não é? Panelinhas. Se não pensa como eu penso, não é? Não anda comigo. O fruto do Espírito combate todos os 15. Todos os 15. Né? Todas as 15 obras da carne apresentadas aqui em Gálatas. Inveja. Você conhece alguém invejoso? Você conhece alguém invejoso? Não é? Que quer aquilo que não é dela? Não é? Tem gente que quer aquilo que não é dela. É exatamente isso que a palavra significa. Exatamente isso. Motivado pela inveja, que é aquilo que é do outro. Que é aquilo que é do outro. Infelizmente. Não somente no sentido material, mas no sentido emocional. Quer tomar aquilo que é do outro. Não quer as coisas pelo seu próprio trabalho, pelo seu próprio mérito, pelo seu próprio esforço, não é? Mas quer conquistar as coisas que o outro tem. E não aquilo que tem para ser conquistado. O que é do outro é do outro. Não importa se é casa, se é carro, se são bens materiais, ou se é esposa, se é esposo, se é filho, se é pais, se é família.
certo? O invejoso, né, ele, no sentido da obra da carne, ele quer aquilo que é do outro. Essa caneta aqui é bonita, né? Mas é do Marcelo, mas eu quero ela para mim. Ele não quer uma outra caneta, ele quer essa, que é minha. Isso é um invejoso. Esse é um invejoso. Pecado. Bebedice, oh meu Deus. Embriaguez. Não é? Embriaguez. A pessoa que se intoxica com a bebida alcoólica. Certo? Olha como é ampla a obra da carne. Só 15 foi colocados aqui. Não é? Só 15. E o apóstolo Paulo vai dizer coisas iguais a essas não herdarão. Então tem muito mais. Só colocou 15. Né? Para que a gente possa entender que não é somente as que a gente pensa pecadão, como alguns dizem aí. Não existe pecadão. Então, é a bebedice, a pessoa que se embriaga, que vive embriagada, não é? Que se intoxica, não é? Fica intoxicada com a bebida alcoólica. Ah, mas eu bebo socialmente. Cuidado com esse beber socialmente. Muito cuidado com isso. Não é? O homem que confia no homem, né? Maldito é o homem que confia no homem. Tem que ter muito cuidado com isso. Ah, eu bebo socialmente. Cada um dará conta de si. Cuidado, para não fazer o outro pecar. Né? Mas a bebedice aqui é embriaguez. A pessoa perder o senso por causa da bebida alcoólica. Não é? Glutonaria, olha só, viu só? Certo? É luxúria noturna de pessoas bêbadas, não é? E também que amam, não é? Estarem na noitada. Olha só, não é só comida não, certo? As pessoas que vivem no exagero, né, de reuniões, de bebida, de alimentação, de folia, certo? A pessoa que gosta de desfilar aquilo que está à sua frente, corrói tudo que está à sua frente, não é? Glutonaria, ou seja, a pessoa que não tem o controle daquilo que ela come, aquilo que ela se alimenta, certo? E aí, a pessoa que geralmente está em festas e reuniões e não tem controle nem da bebida e nem da comida. É o glutão, não é? É o glutão, que não tem controle do seu estômago. É o glutão. Como a bebedice, a pessoa não tem controle daquilo que bebe, no sentido alcoólico, a glutonaria no sentido que a pessoa, né, não controla o seu alimentar, exagera no seu alimentar. Não estou falando de questões químicas e biológicas que a pessoa pode estar enferma, não é isso. É no sentido de a pessoa não tem o controle. Não tem o controle, não é? Orgia, farra, tem tudo a ver com glutonaria. Certo? Porque onde tem orgia, onde tem farra, tem bebedice e comelança. No sentido de pecar. Se alimentar para suprir as necessidades orgânicas, nada além do que isso. Não é? Nada além do que isso. E outros significados que não há sentido de falar agora. Não é? E aí, somos convidados a olhar para essas palavras. E termina, coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus. Não herdarão. Ou seja, o reino do Messias, o reino de Cristo, quando tudo acabar, quando vir o final dos tempos, haverá um reino eterno. Um reino eterno. Essas pessoas não participarão desse reino eterno. Certo? Dá para entender? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice e glutonaria. Não herdarão o reino vindouro do Messias. Não herdarão. Certo? Não herdarão. A lascívia, que é a sensualidade exagerada. Não é? A porfia, que é a disputa no sentido de matar o outro, de vencer o outro, não é? De destruir o outro. E os outros termos são mais conhecidos na nossa língua portuguesa. Certo? Agora vamos para o fruto. Vamos para o fruto. Para combater tudo isso vem o amor.
Logo de cara. Logo de cara vem o amor. Para combater tudo isso. Para combater as obras da carne, ou seja, aquilo com que alguém se ocupa para fazer através da sua natureza animal, com desejo ardente de pecar, Deus coloca o fruto do Espírito para combater isso. Deus coloca o fruto do Espírito para combater isso. E aí, a primeira que nos vem, não é? Mas o fruto do Espírito é o quê? E aí, o que é esse fruto? Não é somente o sentido literal, não é o sentido literal, certo? Mas é no sentido espiritual. E não somente no sentido... Não é no sentido físico, não é. É aquilo que vem de alguém, que se origina em alguém. O resultado do trabalho de alguém é o fruto. A palavra karpos é trabalho. Trabalho, não é? Trabalho. Trabalho. Trabalho braçal. Fruto do trabalho, né? A gente fala às vezes isso. Resultado do meu trabalho. Então, o fruto do Espírito é o trabalho de Deus em nós. O dom do Espírito recebe aquele que crê. Certo? Todos temos um dom igual. Paulo pergunta, recebeste lá em Atos 19, por acaso vocês receberam o Espírito quando creram? É crer no Senhor Jesus e naquele que o enviou. E serás salvo. Não é? Então, esse fruto do Espírito é o trabalho dele em nós. Para combater as obras da carne. Para combater as obras da carne. Então, é o efeito do trabalho de Deus em nós. A ação, a obra de Deus em nós. Para vencermos tudo isso. E o primeiro é o amor. Certo? O primeiro é o amor. E aí, é o amor fraterno. De irmão, afeição, de boa vontade. Sabe? Que alguns separam o amor ágape ser só o amor de Deus, o filéu ser só o amor de amigo, e o eros ser só o amor sexual. Não é? Há esses três termos no grego, né? O ágape, alguns dizem que é o amor divino, o filéu é o amor de pessoas para pessoas, o amor de amigo, e o eros é o amor erótico, né? O amor sexual. Mas ágape, o amor aqui do fruto do Espírito, é aquele amor de boa vontade, sabe? Que ama por amar. Ama por amar. É o amor benevolente, perdoador, que caminha junto, que anda junto, que cresce junto, sabe? Que se alegra com a justiça e se entristece com a iniquidade. Lembra lá? Paulo falando do amor, da excelência do amor? Então quem ama vive muitas emoções, né? E muitas intensas às vezes. Então esse amor aqui é o ágape. Tá? O ágape aqui. Apesar de alguns fazerem essa separação do amor divino, do amor de pessoas e do amor sexual. Né? Ágape, filéu e eros. Mas o amor ágape envolve também o amor fraterno, o amor de irmão, a afeição, a boa vontade em amar. Amar não porque a pessoa merece ser amada, porque o amor está no eu e não no outro. É bem diferente, né? O amor. Para combater a prostituição, a impureza e a lascívia. E também a idolatria. E também a feitiçaria. A inimizade. Não é? A disputa. O ciúme, a ira, a discórdia, a dissensão, a divisão, a inveja, a bebedice, o amor próprio e o amor ao outro. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo, inclui você primeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas, você se amar e amar o próximo. É isso aí que acontece. É esse amor que somos convidados a colocar em prática para vencer todas as obras da carne. Ele vem em primeiro lugar, esse amor maravilhoso, não é? Ele vem em primeiro lugar. E eu e você somos convidados a colocar ele em prática o tempo todo. E aí depois vem a alegria.
chara, não é? No grego. Satisfação, satisfação. Lembra um cântico antigo? Não é? A alegria que você percebe no outro. Sabe? A alegria do Senhor é a nossa força. É essa alegria, sabe? De pessoas que são o prazer em pessoa. Não é? Mas não só o prazer em pessoa. Se alegra em ver o outro se dar bem. Que se satisfaz com a alegria do outro. Sabe? Com a vitória do outro. Esse é o fruto. O fruto não, porque o fruto é um só. Mas a parte do fruto, a chara, a alegria. Eu fico satisfeito porque você está alegre. Eu fico satisfeito porque você está feliz. Não é? E aí depois vem a paz, a Irene. Eirene. Tranquilidade. Porque é mais do que shalom. Shalom é a paz exterior. Eirene é a paz de Cristo, que excede todo o entendimento. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. É essa paz que é a que está aqui como parte do fruto do Espírito. Não é? Não é somente a ausência de conflitos, a ausência de guerras, não é isso. É uma harmonia que vem de dentro para fora. De dentro para fora. Não é? É o estado de bem-aventurança, ou seja, mais do que feliz, independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. É essa paz que somos convidados a ter. É essa paz que somos convidados a ter. A longanimidade, né? Que é a macrotomia no grego. É a paciência. Paciência da paciência da paciência. É a tolerância constante. Firmeza, perseverança. Não é? Ter a vontade de esperar pelo outro, não é? De esperar pelo outro. A longanimidade nos convida a refletir no mal que a dissensão traz, a divisão traz e as outras obras da carne traz. A longanimidade nos afasta de pensamentos de divisão, de facção, não é? Nos faz lembrar do trabalho de Deus em nós. Nos faz lembrar. Então, pensarmos e reconhecermos que temos dificuldades, né, para ouvir o outro, de caminhar ao lado e de esperar pelo outro. Lembrando mais uma vez, não é, porque isso, o que eu estou fazendo aqui nesse momento é por causa de uma devocional que eu fiz hoje mais cedo. E a vida é feita de avanços e retrocessos. Mas o longânimo sempre colocará a sua meta adiante. Sempre colocará a sua meta adiante. Ele é paciente. Ele é paciente. Porque ele sabe que até aqui nesse ponto que eu estou, o Senhor tem me ajudado. Tem me ajudado. Então, é aquela pessoa que demonstra, sabe, desejo de ouvir o outro. Mesmo que já tenha falado várias e várias vezes daquela mesma coisa, contado várias e várias vezes aquela mesma história. Ou tem história nova para contar. É a pessoa que tem, sabe, a paciência de caminhar com o outro ao lado e de esperar pelo outro quando ele está mais lento. Mais lento. É entender que cada um tem o seu, né, start. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo. Precisamos ser longânimos, pacientes, ou seja, muito pacientes para amar. Pois o amor é convívio, e no convívio conhecemos o outro, os outros, na verdade, que são diferentes de nós. No ritmo que fazem as coisas, no modo como pensam, no estilo como reagem ao que acontece à sua volta. A paciência mora ao lado da humildade. Não é? Isso eu falei no devocional que fiz pela manhã. Benignidade, na verdade. Não é? É a bondade moral. A bondade moral é diferente da bondade. Por isso que tem benignidade e bondade.
A pessoa benigna, ela é bondosa moralmente, ela é íntegra. Ela é benigna. A bondade dela não precisa ser vista para que as pessoas percebam que ela é boa. A pessoa benigna, ela é boa independente das circunstâncias. Independente de quem seja. Não está preocupada com rótulos. Certo? A pessoa benigna está preocupada com a sua moral. Não a moral que os outros... Não a aparência. Mas quem ela é no secreto. Porque muita gente é boa. É o outro ali, que é a bondade. Muita pessoa é boa, para todo mundo ver. Mas quando está no secreto, é maligna. Em ações e atitudes e pensamentos. Benigno é aquela pessoa que é o tempo todo boa, ou seja, íntegra e moral em tudo que faz. Não é aquela que dá com a mão e toma com a outra, ou é aquela que dá com a mão e demonstra as duas que deu. Isso não é ser benigno. Isso é ser bom. Isso é ser bom. Bondade. Aqui o termo significa integridade ou retidão de coração. Gentileza. Envolve também o íntimo. Envolve também o íntimo. Mas o benigno não está preocupado com o que as pessoas dizem que ele é no público. O benigno está focado no que ele é no secreto e o que ele é no público. O que ele faz no público, ele faz no secreto. O que ele faz no secreto, ele faz no público. Esse é o benigno. Faz bem a todos, sem pensar a quem. O bondoso só faz bem a quem ele faz bem. Certo? Mas a palavra grega aqui significa integridade, retidão de coração e vida. Bondade e gentileza. Muitas pessoas são gentis com alguns, mas não com todos. Então essa pessoa é boa, não é benigna. Certo? Muitas pessoas são cheias de gentilezas com os outros, mas com os de perto tem ira, tem discórdia, tem porfia, né, que é a disputa, tem lascívia, que é a sensualidade, tem iras, discórdias e tudo vai, as obras da carne. Dá para entender? A fidelidade. A fidelidade vai combater tanta e tanta coisa. Não é somente ser fiel a Deus. Não é somente isso. É convicção de fé. Que tudo que eu faço que contraria a vontade de Deus lhe ofende. Lógico que é humanamente falando. Então, tudo aquilo que eu faço e que me ocupo para fazer com a minha natureza animal e humana, no desejo ardente de pecar, é o contrário da fidelidade. E aí, não é somente a fidelidade conjugal, não é somente a fidelidade nos relacionamentos, não é somente a fidelidade na crença, naquilo que diz, daquilo que pensa, não é? Mas a Deus, sobre todas as coisas. Porque quando nós somos fiéis a Deus, nós deixamos de fazer muita burrice. Isso é a verdade. Porque nós vamos entender que ser fiel é privilégio. É privilégio. É privilégio ser fiel. Certo? Não é somente uma fé religiosa. Não é isso. É a convicção de saber que tem alguém que me conhece intimamente e deseja que nós cresçamos com o fruto do Espírito, minando as obras da carne o tempo todo. O tempo todo. A outra palavra é mansidão. Gentileza, bondade e humildade, não é? É a pessoa mansa. Os mansos herdarão, não é? Tantas coisas, tantas coisas. É mais do que gentil, é mais do que bom, é mais do que humilde. É aquela pessoa apaziguadora, não é? Apaziguadora. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados, mais do que felizes são os mansos. Domínio próprio. Como precisamos dessa porção, não é? Que é a nona do fruto do Espírito, não é? Que é a nona. É o autocontrole.
É a virtude de alguém que domina os seus desejos e paixões, apetites, sejam de bebedice, de glutonaria ou de sensuais, sexuais, sensuais. Primeiro está o amor, não é? Que vem dando direção a tudo, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, e por último está o domínio próprio. A pessoa que tem o controle de si, não é? Que tem o controle de si. Aquela pessoa que reflete antes de fazer, que domina os seus sentimentos, suas paixões, seus desejos, suas emoções. Somos convidados a isso o tempo todo. O fruto do Espírito, então, é o trabalho de Deus em mim e em nós, fazendo que eu e você possamos crescer, o tempo todo crescer. Tudo, todos eles, todas as 9 porções do fruto batem de frente com as obras da carne. Tudo. O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio bate de frente com o meu desejo, com o seu desejo animal de pecar, de desobedecer a Deus, de se autodestruir. Muitas pessoas estão se autodestruindo. Não sabem controlar suas paixões, seja qual for as suas paixões. Não sabem controlar, não sabem controlar. E aí, domínio próprio. Contra estas coisas, finaliza, não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as paixões e os desejos dela. Dá para entender? Por isso que Jesus disse: venham a mim, vinde a mim. E depois ele diz: tome a tua cruz e me segue. Crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos, concupiscências. Aquele que nasceu de novo morre todo dia. Crucifica todos os dias a obra da carne. Todos os dias lutamos contra a prostituição. Todos os dias lutamos contra a impureza. Todos os dias lutamos contra a sensualidade. Todos os dias lutamos contra a idolatria. Todos os dias lutamos contra a feitiçaria, lembrando que é mais do que possamos imaginar. Sabe? Envolve, inclusive, dependentes químicos e tráfico de drogas. Certo? Inimizades. Mas também envolve coisas que envolvem magia, lógico, lembrando isso. Certo? Porfia, que é a disputa. Lutamos o tempo todo contra isso. O desejo de querer ser melhor do que o outro para destruí-lo. Né? O ciúme, lutamos todo dia. Iras, todo dia. Discórdias, dissensões, de facções, ou seja, divisão. Né? Pessoa que gosta de ficar dividindo o povo ali. A inveja, a bebedice, a glutonaria. Certo? Ah, mas eu não bebo bebida alcoólica, mas você não sabe controlar o refrigerante. Certo? Não tem o autocontrole. Domínio próprio. Começa com amor e termina com domínio próprio. Certo? Come demais. Vive em orgias. Em farras. Tudo tem a ver com bebedice e glutonaria. A palavra grega. Não é? E aí Deus nos dá um fruto partido em 9. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Busquemos as coisas do alto. Em nome de Jesus. Para que possamos crescer. E que possamos um dia estarmos no reino de Deus eternamente. Não é? O céu e a terra vão passar, Jesus disse, mas as minhas palavras não vão passar. Então, para herdar o reino de Deus vindouro, precisamos matar as obras da carne todos os dias em nós, através do fruto do Espírito. 9 contra 15. Quem vai vencer? Você tem a escolha. Vamos orar? Feche os teus olhos aí onde você estiver. E vamos falar com Deus. Vamos falar com o Senhor.
enquanto está tocando um louvor aqui, que há bastante tempo eu não ouvia. Nós louvávamos lá em Teresópolis no coro, né? Lá em Teresópolis, na central de Teresópolis. Ensina-me a amar. Vamos encerrar com esse louvor. Nós vamos orar enquanto ele inicia. Feche teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, somos imensamente gratos, Senhor Deus, porque a Tua palavra vem ao encontro do nosso coração e da nossa mente, para que busquemos, Senhor Deus, transformação em Ti. Ajuda-nos, Senhor Deus, a colocar em prática o fruto do Espírito e as suas 9 porções, as suas 9 partes, que nos foi dado no nascer de novo. Ó Senhor, em nome de Jesus, que possamos usar o fruto do Espírito para que outras pessoas possam entender quem Tu és. Nos transformou, nos mudou, não somente fisicamente, não somente moralmente, plenamente nos mudou, de dentro para fora. Então, em nome de Jesus, Senhor, eu Te peço que o Senhor, mesmo quando houver tudo ao contrário, nos ensine a trabalhar com o fruto do Espírito, para que possamos ser realmente mais do que vencedores naquele que nos amou. Muito obrigado, seja com cada lar, com cada família, com cada pessoa individualmente falando. Não sei como que cada um se encontra aqui essa noite, Senhor, mas o Senhor sabe. O Senhor é a resposta. Em nome de Jesus, Senhor Deus, traga paz, traga tranquilidade, alegria, traga mansidão, domínio próprio, traga amor, Senhor Deus, felicidade. Em nome de Jesus, Senhor Deus, traga tudo aquilo que o Senhor repartiu no fruto do Espírito, entendendo que o Senhor tem todo o domínio e todo o poder. Ajuda-nos a fazer a Tua vontade e que possamos o tempo todo Te buscar e Te buscar, para que possamos crescer. Em nome de Jesus, eu Te louvo porque o Senhor já nos achou, já nos encontrou, já nos resgatou. E muitos precisam, Senhor Deus, entender esse grandioso amor, que possamos demonstrar esse amor, que possamos demonstrar essa longanimidade, essa benignidade, essa mansidão, esse domínio próprio. Ajuda-nos, Senhor Deus, a demonstrar a Tua graça que nos alcançou. Não merecíamos, mas nos alcançou. Muito obrigado por cada um, Senhor Deus, que está aqui conosco e ainda estará, por cada amigo, cada pessoa, por cada um que por acaso possa estar passando por alguma dificuldade. Que seja, Senhor Deus, fortalecido pela Tua graça, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Fortalecida pela Tua graça, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar, ouvindo esse louvor maravilhoso, não é? Domingo, estaremos ali na Igreja Batista Central em Fazendinha, às 9 horas com a Escola Bíblica Dominical, às 10h30 da manhã com o culto matutino e às 19h30, com o culto à noite, ainda com as restrições devido ao decreto municipal, e a questão da saúde ainda devido ao Covid-19, tá bom? Então Deus continue te abençoando e te guardando, mas o culto será transmitido também, tanto pela manhã como à noite. Deus te abençoe.
Glória a Deus, a minha cabeça aqui foi... Nossa, viajei aqui. Deus te abençoe. Tenha um final de semana cheio da graça de Deus. Amém.